Um carro que teve a responsabilidade de literalmente seguir um legado nacional, propondo que ia entregar o mesmo resultado que carros como o Fusca e o Gol. Um quanto tanto audacioso esse plano, mas que, se você for ver o resultado, deu certo. Resultado esse que gerou 1,5 bilhão de faturamento para a empresa alemã em 50 minutos de estreia no dia 5 de junho, na semana passada. E esse daqui é o Volkswagen Tera, com tudo que você precisa saber sobre o novo carro nacional da marca alemã. Em time que está ganhando, não se mexe. A regra é clara. E a Volkswagen colocou o regulamento debaixo do braço. O carro mantém o motor TSI e o motor MPI na versão de entrada com câmbio manual. As outras 4 versões com motor TSI contam com câmbio automático de 6 marchas. Uma fórmula que a marca sabe que funciona em carros, por exemplo, como o Polo. É a mesma motorização, então o consumo vai variar um pouco por conta da questão do peso, mas esse carro daqui faz em média 15 a 16 na estrada e 12, 12,5, 13, dependendo do seu pé, dentro da cidade. Essa versão topo de linha conta com o pacote D-Town e as rodas em liga leve Aro 17. De verdade, combinou bastante com o carro, inclusive tem alguns projetos que o pessoal está colocando rodas raiadas, rebaixando, vai gerar um pouco de rebuliço, mas confesso que eu gostei bastante da forma como vem. Essa daqui vem com 5 parafusos e a versão de entrada vem com 4. Agora vamos lá para a parte de trás, que eu acho que é a cereja do bolo desse carro. Vem comigo. E o conjunto ótico dianteiro e traseiro ficou impecável. Inclusive tem um detalhe muito legal, que aqui na lanterna traseira você percebe que tem formatos diferentes que compõem a lanterna como um todo. E eles alternam o seu funcionamento conforme o seu uso. Outra coisa, essa parte em black piano, que basicamente liga as duas lanternas e conversa com essa parte aqui de baixo do difusor, que inclusive tem um acabamento em plástico impecável, com um soft touch muito interessante para uma peça que normalmente é esquecida pelas montadoras quando se fala de montar um carro. E pensando no seu público de fato, o porta-mala é bastante generoso e atende às necessidades da família brasileira, que é o objetivo desse carro. E falando em SUV, o espaço traseiro é bem generoso, melhor inclusive quando comparado com um carro teoricamente concorrente, que é o Nivus. Sou uma pessoa de 1,70 m e sobra um espaço confortável aqui para cima e as pernas também. O banco está todo recuado para trás. E para mim o que mais me chamou a atenção, como reforcei, é o acabamento interno desse carro. Detalhes do banco, da costura, bicolor, próprio espaço que tem aqui, mas principalmente a atenção que eles tiveram com essa dupla entrada USB-C, que inclusive consegue carregar um computador. Agora deixa eu te mostrar. Olha o detalhe que você tem nessa porta, com toda essa textura no plástico. Inclusive era o principal ponto de reclamação dos consumidores da marca, e eu vou te falar que a Volkswagen entregou, atendeu e correspondeu, principalmente lá na frente, que é onde eu vou te mostrar agora. O que me impressionou aqui foi o acabamento em couro no painel, junto com a multimídia, o detalhe no LED de fora a fora aqui e, de novo, o soft touch em todas as peças que, por mais que seja um plástico, entrega uma qualidade e um senso de premium. E outra coisa que muitos carros não têm é esse encosto de braço para o motorista. Um conforto absurdo e que foi pensado para o consumidor, que de novo falou Volkswagen. O interior de seus carros pecam quando comparado com outros da mesma categoria, o Kardian, o Pulse, enfim. Um carro que veio para bater de frente e que os números de venda falam por si só. Essa versão daqui conta com a parte interna bicolor, mas tem outras versões que vêm com alguns pequenos detalhes, como se fossem várias estrelinhas no banco, que de novo é um diferencial, é um cuidado, é um carinho que mostra que a marca está escutando seus fãs e está melhorando a cada entrega. O Tera é um dos 18 carros, se não me engane, que vão ser lançados pela marca até 2028. E esse carro daqui é exclusivamente brasileiro. 80% das peças são fabricadas no Brasil. O projeto de engenharia em si foi assinado por um brasileiro. E esse carro, ele é diferente, ele parece diferente porque ele não puxa nada do que a montadora faz, por exemplo, na Europa, dos carros que são exclusivos da Europa, como por exemplo o T-Roc. Esse carro daqui é nacional, tem a sua própria cara e, de novo, a Volkswagen sabe que o mercado brasileiro tem muito potencial e esse carro veio para continuar o legado de carros como o Fusca e o Gol, que marcaram definitivamente gerações, não só com conforto, praticidade no dia a dia, confiabilidade, mas também com projetos, por exemplo, que algumas pessoas já estão fazendo. E aí você me pergunta, como que esse carro, que aparentemente parece que não tem um espaço, ele está entre o Polo, está entre a T-Cross, vendeu tanto? E a fórmula é um motor que funciona, um bom storytelling, um bom branding. Esse carro daqui, basicamente o marketing inteiro, a campanha inteira de marketing foi pensada
para a geração e público consumidor dele. São pessoas na faixa de 27, 30 anos que estão, por exemplo, saindo talvez do seu primeiro carro como um HB20, um Onix e precisam de mais espaço porque a família cresceu ou surgiu uma necessidade. Então juntou uma receita que funciona, um público que precisa, uma excelente comunicação, um marketing de vendas no primeiro dia, com um carro para abaixo de 100 mil dessa estatura que hoje você não encontra nada no nosso mercado brasileiro, infelizmente, e com toda essa receita a Volkswagen conseguiu entregar um recorde de vendas para um carro extremamente competitivo, bonito, que chama a atenção, que tem uma tecnologia embarcada que eu não falei lá dentro, principalmente na parte de assistência de faixa e também com a câmera que tem aqui em cima o sensor de distanciamento do carro da frente com frenagem automática. Tudo isso por um carro de 99.900, que é o primeiro carro de entrada. Então, por esses e outros fatores, esse carro quebrou recordes, quebrou paradigmas e veio aí para continuar um legado. Agora vamos dar uma volta e eu vou passar as minhas impressões para você. Um carro extremamente confortável, o que mais me impressionou nele é o silêncio. Normalmente carros até essa faixa, etc., as pessoas reclamam que quando passa uma lombada, passa alguma coisa, sente o carro vibrando, barulho de plástico batendo. O carro não tem nada. Tem um isolamento acústico impecável para um carro da categoria. Outra dúvida também e preocupação dos consumidores é com relação ao motor. Pensa, caramba, o mesmo motor de um Polo, num carro que, se não me falha a memória, são 300 kg mais pesados do que o Polo. A resposta é que não impactou tanto. Óbvio que você tem uma quedinha ali de performance, mas a resposta desse carro, consideração, é impressionante, de novo, para um motor 1.0 turbo, com câmbio automático e um carro de mais ou menos 1.450 kg. Outra praticidade muito boa com a tecnologia embarcada é a própria parte de carregamento por indução que você tem aqui no console central, 2 entradas USB-C atrás para os passageiros e 2 para o motorista e para o copiloto. Você junta com as peças serem 80% nacionais, com a mecânica que já é conhecida, isso barateia muito o custo de manutenção, pensando em um carro que é para o público majoritário brasileiro. Não à toa que foi o sucesso de venda que eu falei para vocês. Multimídia com tecnologia embarcada de Apple CarPlay e Android Auto. E para mim, o mais impressionante é o controle de faixa que vem em todas as versões. Você consegue ativar e desativar ela aqui nas funções da multimídia do volante. E você tem também uma câmera que fica aqui em cima, que faz a frenagem automática, caso a câmera e os sensores identifiquem que tem um objeto na sua frente ali e mantenha uma distância segura. Para um carro desse preço, é realmente, entre aspas, digamos assim, revolucionário, porque normalmente você não encontra esse tipo de tecnologia num carro na casa ali dos 100 mil reais baixo. É tecnologia que você vai encontrar para carro de 200 mil, 250 mil, 300 mil. E a Volkswagen trouxe com uma aposta de revolucionar, principalmente na tecnologia, quando se compara com o Nivus. A principal diferença desse carro para o Nivus, óbvio, a parte estética e tudo mais, é o acabamento interno e a tecnologia embarcada que esse carro tem, que para mim, assim, foi o que mais surpreendeu. O acabamento do volante em couro impecável, a costura, o banco, a porta bicolor, a parte da costura, da textura do banco, tudo isso é impressionante, de novo, para um carro que não é barato, convenhamos, porém entrega muito, um excelente custo-benefício para quem está buscando um SUV, entre aspas, compacto, que acaba sendo um carro extremamente econômico quando o assunto é consumo, por um preço competitivo, com manutenção que vai ser extremamente acessível pelas peças e que tem todos esses pontos que eu falei. O isolamento acústico e sonoro de dentro do carro é impressionante, de fato foi o que mais me surpreendeu, depois obviamente da parte de tecnologia, questão de multimídia, tecnologia embarcada, tudo isso faz esse carro ser assim, uma pulga atrás da orelha para as outras montadoras, como por exemplo a Renault e a Fiat com o Kardian e o Pulse. É um carro que veio forte, que vai marcar presença, vocês vão ver vários projetos, inclusive a própria Volkswagen está pensando em fazer algo nesse sentido, mas um carro que já chamou a atenção, não só pelo legado que ele busca trazer, enfim, a gente sabe enquanto brasileiro o quanto que um Fusca, o quanto que um Gol representa, mas por essas pequenas entregas que de fato, quando você dirige, você percebe que esse carro tem um quê especial e esse carro tem, principalmente para nós brasileiros, um valor mais importante. Cara, a gente hoje em dia dificilmente tem um carro nacionalizado, dificilmente tem peças produzidas aqui, isso deixa tudo muito mais caro. Só que a Volkswagen construiu isso lá em São Paulo, o carro vem de lá, 80% dele, é um projeto assinado por um engenheiro brasileiro, como eu já falei,
E todos esses fatores fizeram ser o boom de vendas com recorde histórico. Por exemplo, em 50 minutos vendeu mais do que Polo vende em vários meses da montadora. Então todos esses fatores corroboram para o Tera começar no mercado brasileiro com o pé direito. Tera, que tem um nome que arremete à tecnologia, que de novo dá um gancho muito bom com o público-alvo do carro. Então a parte de engenharia foi muito bem feita, a parte de tecnologia foi muito bem pensada e a parte também de marketing e mercado foi muito bem desenhada. Por exemplo, eu estou dirigindo aqui olhando para os retrovisores, eu vi, tem sensor de proximidade, que de novo é uma tecnologia que, entre aspas, hoje vem se popularizando, vem se barateando, mas que é uma tecnologia que você vai encontrar em carros de preço muito mais elevado do que a proposta do Tera. Lembrando, são dois motores, 1.0 aspirado e 1.0 turbo. O aspirado na versão de entrada vem somente com câmbio manual e 1.0 turbo vem com câmbio de 6 marchas automático. Carro completo, com tecnologia, com conforto, com isolamento acústico, com consumo bem ok para um carro de esporte para a cidade. Carro completo, começou com o pé direito e agora é aguardar a cena dos próximos capítulos para ver o que a Volkswagen vai fazer com esse carro que a gente pode chamar de nosso, enquanto brasileiro. Muito obrigado V12 Volks pelo convite, pela oportunidade, e esse foi o review do Tera. Se inscreve, deixa seu comentário de qual próximo carro você quer ver e eu vejo você no próximo review.